Beleza, começou agora a nossa gravação. Então, pessoal, esse é o nosso encontro da disciplina de mentoria. Nossa ideia, né, nessa disciplina é trazer esse contato entre os estudantes, né, que ainda estão na universidade, então, mais do meio ali para o final do curso, e profissionais que já estão há mais tempo na trajetória profissional. Então, a nossa ideia é trazer esse contato e compartilhar experiências mesmo, para que seja um bate-papo interessante, para que a gente possa compartilhar entre nós, né, a nossa vivência dentro da engenharia de materiais, certo? Então, os estudantes já estão carecas de conhecer minha trajetória, mas para os convidados que ainda não ouviram, eu vou falar bem rapidinho. Eu sou atualmente professora aqui na UFLA desde 2019, né? Então eu entrei e já de cara peguei a pandemia, todos os desafios, né, que ela trouxe para a gente dentro da universidade, mas eu tive uma sorte muito grande de finalizar o meu doutorado e de cara já conseguir a vaga aqui na universidade, né? Então, eu finalizei meu doutorado em 2019 e desde minha graduação, mestrado, doutorado, tudo eu fiz lá na UFMG. Eu sou nascida e criada lá em BH. Então, eu fiz, né, a minha graduação, eu fiz em engenharia química, pode você ver, eu não tive a sorte de ser formada na graduação em engenharia de materiais, e aí só na minha pós-graduação que eu fui ter contato com a engenharia de materiais, e foi aí que eu me apaixonei, né, adorei o trabalho com materiais, apesar de que foi através da pós-graduação em engenharia química também, então lá no meu diploma está tudo como engenharia química, mas eu trabalhei desenvolvendo materiais cerâmicos, no caso. Então, foi aí que eu me apaixonei pela área e acabei seguindo a carreira acadêmica bem direto, né? Já caí assim de cara na parte, né, de ser professora e de ser docente e pesquisadora dentro da universidade, né? Então, de forma bem rápida e resumida, essa é a minha trajetória. E a ideia hoje, então, dentro da disciplina, é que cada um possa contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Claro que não precisa ser tão resumido como eu fiz, né? E para a gente conversar a respeito dessas experiências, tá bom? O André estava me perguntando um pouquinho antes como seria a ordem, né, de quem vai fazer as contribuições. Então, aqui eu anotei quais de vocês me falaram que precisam sair um pouco antes, né? Eu vou priorizar quem está com horário um pouquinho mais curto, pode ser? Então, você gostaria de começar falando para a gente sobre essa trajetória, Sofia? Pode ser sim, tranquilo. Conta pra gente. Eu vou contando as coisas, se vocês quiserem parar, perguntar, fica à vontade. Uhum. Eu estou no final da graduação ainda, não me formei, vou colar grau, acho que no final do ano agora, e eu vim fazer estágio no CNPEM, que é um Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E aqui é subdividido em 4 grandes laboratórios, assim dizendo, que é o de biomateriais, de energia renovável, o Nano, LN Nano, que é onde eu fico, e o Sirius, que é o acelerador de partículas, que é o que o pessoal mais conhece, né? E aí aqui é uma iniciativa privada, mas tem fomento e tem monitorada pelo MCTI, então vem dinheiro público para cá também. E aqui é aberto para receber proposta de usuários externos. Então, a Jéssica, por exemplo, se ela estiver fazendo uma pesquisa e quiser usar, sei lá, um acelerador para investigar alguma coisa específica, ela entra com a proposta e aí é analisada aqui e, se for aprovada, ela vem e faz o experimento dela aqui. Aí, aqui no Nano, a gente trabalha com a parte de síntese e caracterização de nanomateriais e nanodispositivos. No meu estágio, eu fico no grupo de fotoeletroquímica. Então, o que eu estou fazendo de estágio também vou aproveitar e usar como meu TCC, síntese de fotoeletrodo de hematita, a base de hematita, com adição de alguns modificantes, para usar em célula de conversão de hidrogênio. Então, a gente vai produzir hidrogênio usando a ideia do nosso projeto. É usar o fotoeletrodo, a luz solar e a água, né? É um processo chamado water split, para fazer esse hidrogênio verde. E aí tem uma outra divisão da parte mais de aplicação desses dispositivos, que pega esse hidrogênio que a gente produz e aplica em
uma célula combustível para geração de energia. Então, as coisas aqui, elas acabam que são muito sinérgicas. Apesar de ser uma empresa, é um ambiente completamente embebido em pesquisa, em desenvolvimento. Quase todo mundo aqui vem para fazer pesquisa de doutorado, de mestrado, e pessoas que são tipo, contratadas no CNPq são mais os analistas e o pessoal estagiário, as pessoas responsáveis pelos equipamentos. É isso, assim, é fácil. Muito legal, Sofia. Eu sou super suspeita para falar que eu trabalho com nanomateriais também. Então, é uma área que eu sou apaixonada. Sim, e aqui tem muito equipamento, muito recurso para estudar bastante coisa. Nossa, tá no lugar dos sonhos dos pesquisadores. Sim. E conta, Sofia, como é que é sua rotina, seu dia a dia, e como também você acessou essa oportunidade de fazer o estágio aí? Então, para entrar no estágio, eles têm chama Programa Unificado de Estágios, que você se candidata, você olha a área que você tem mais afinidade e se candidata para essas áreas. Eu acho que são 2 ou 3 que você pode escolher. É um resumo do escopo do projeto que tem lá. E aí, eles fazem a seleção para todos os 4 laboratórios, e aí o que você for, tipo, que eles te escolherem, você vai e começa no grupo. Esse projeto PUI, Programa Unificado de Estágio, ele é anual, em fevereiro, eu acho que ele acontece. Só que tem os estágios que não são por esse processo também. Você pode entrar no CNPq e ver, procure esse estagiário de tal coisa e enviar seu currículo. Sempre tem bastante vaga aqui para analista, para estagiário, tem bolsa de mestrado, doutorado também, e o site fica bem atualizado. Aí no meu dia a dia, quando eu cheguei, eu demorei um pouquinho a adaptar, porque eu tinha um ritmo de universidade, e eu cheguei aqui, por mais que seja pesquisa, é mais acelerado, porque tem contato com empresas, você tem prazo para entregar as coisas. Mas é basicamente ficar no laboratório e arrumar as coisas no computador. É isso, assim. É quase que um acadêmico, para falar a verdade. Eu aprendi bastante coisa em relação porque eu faço a parte de síntese também do fator eletrônico. Eu aprendi bastante coisa em relação a, tipo assim, rigor dentro de laboratório. A gente tem que usar um calçado específico para entrar no laboratório. Tem salas limpas aqui que precisa ter treinamento. Então, isso é bem específico, assim, aqui do centro. Eu acho que é isso. Não, muito legal, Sofia. A gente tem, né, alunos da nossa disciplina, por exemplo, Ariel, que tem interesse em... o Gerson está comentando aqui no início, ele sempre esquecia o calçado também. Isso é algo que é na prática que a gente aprende, né? Que a gente pega realmente o costume, né? De fazer e tem implementado isso na rotina. Então, é uma oportunidade bem interessante para quem tem interesse na área acadêmica, né, Sofia? Sim, inclusive eu deixei de ir para outro estágio que era empresa para vir para cá justamente por conta disso. E eu conheci um pessoal da Unicamp, de um grupo que faz a parte de célula combustível, e eu vou entrar no mestrado lá, entendeu? Então, tipo assim, é um ambiente que quem quer seguir para a área acadêmica é bem interessante. E o pessoal aqui é super legal também, tipo, a gente faz as confraternizações, as coisas. Tá vendo? É um ambiente bom, então, né? É gostoso. Então fica a dica aí para o pessoal. Aí a gente vou passando por todos os convidados e depois a gente conversa mais de maneira geral com todo mundo, tá bom? Para todo mundo ter oportunidade de falar, né? Para que todos possam ver até às 11 horas. Agora eu vou chamar a Laura para poder falar um pouquinho também sobre a nossa experiência. Obrigada, viu, Sofia, por compartilhar com a gente. Então, olá, pessoal. Não sei se todos me conhecem. Alguns da graduação acredito que me conhecem. Meu nome é Laura. Acho que depois da Sofia, eu sou a segunda na ordem de formação, né? Eu me formei ano passado aí na UFLA. Então, vou contar um pouquinho. Assim que eu, né, no final da graduação, eu consegui um estágio numa empresa, numa indústria de embalagens descartáveis. E na época foi eu e mais
2 meninas também aí do nosso curso. E nós fomos trabalhar muito voltado para a área de gestão de produção, gestão de projetos. A gente não trabalhou muito com a área laboratorial, como outros colegas meus, por exemplo, tiveram essa experiência de trabalhar com caracterização, com análise, mas a gente focou muito no processo produtivo, em produção. E isso foi muito legal para o nosso crescimento. Depois, uma saiu, foi fazer mestrado, eu e a Mariane ficamos como trainee, fomos contratadas como trainee, e aí a gente pôde, de fato, se desenvolver nessa parte de gestão de produção. Isso foi muito legal, porque trouxe uma bagagem gigantesca em termos assim, como organizar, como executar um projeto, entender como funciona a indústria, como funciona o mercado. A gente teve acesso a várias áreas da fábrica, então, desde a parte de logística, né, que é o escoamento da produção, a parte de vendas, a parte de matéria-prima, a parte de desenvolvimento de produto. Então, sim, foi muito legal, eu acho que contribuiu muito. Mas nem eu, nem a Mariane tínhamos interesse em né, ficar no mundo industrial. A gente sempre teve um pezinho muito forte na pesquisa e a gente queria viver a experiência do mundo acadêmico. Sempre era assim, né, um desafio para a gente. A gente vai seguir a indústria, a gente vai para a academia, né? O que a gente vai fazer? Mas eu não queria entrar na academia, por exemplo, sem ter essa experiência da indústria, sem saber como que as coisas funcionam ali no dia a dia da produção. Então, a gente fez esse caminho, foi para lá, aprendeu, e aí hoje eu voltei para a indústria, atualmente eu faço mestrado na UFSCar, eu trabalho com a professora Lidiane, trabalho na área de polímeros, é um projeto em parceria com a Petrobras para o desenvolvimento. Na verdade, sim, a fase 1 do projeto foi o desenvolvimento do material, e a fase 2, onde eu estou alocada agora, é o estudo do envelhecimento desse material. Nesse meio tempo, né, até começar o mestrado, que iniciou nesse ano, eu prestei o concurso da Petrobras, que não sei se vocês acompanharam, mas que abriu no início desse ano. Me dediquei bastante, porque era um sonho bem antigo, sabe, fazer parte da Petrobras. Felizmente, eu consegui uma boa classificação, eu fiquei nas vagas reservas, então teve os primeiros colocados entraram agora, começaram essa semana, inclusive, e aí numa próxima chamada, quem sabe, estarei participando com o pessoal. E aí, para vocês ficarem alinhados, para a engenharia de materiais abriram 2 vagas. Uma é mais voltada para mecânica, para desenho de peça, enfim, e a outra voltada para ensaio de corrosão, para validação de corrosão e validação de soldagem, que é a chamada de engenharia de inspeção dentro do grupo, né? E aí, no momento, assim, fiz o concurso porque era uma oportunidade maravilhosa, não dava para perder, né? Vamos ver o que dá. Fiquei muito feliz de ter passado. Estou aguardando eles me chamarem, porque eu acho que é uma experiência, assim, maravilhosa. Mas, enquanto isso, eu estou seguindo aí a trajetória acadêmica, que é uma área que eu também, assim, adoro estar envolvida com isso. Eu tenho uma cabeça bem de pesquisador mesmo, de gente curiosa que precisa descobrir as coisas. Então, assim, eu acho que todas as áreas, elas são muito boas e elas precisam conversar entre si. E a gente tem que ter essa capacidade de fazer as áreas conversarem. Então, assim, aprendi muito na indústria, inclusive hoje no mestrado tem muita coisa que eu uso na execução do projeto, no planejamento dos projetos que eu aprendi lá na indústria, e que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para um alinhamento, um bom alinhamento dos resultados. Sim, sem dúvida. Já te parabenizar pelo resultado bacana que você teve no concurso da Petrobras. Gente, na época que eu estava na graduação, né, na engenharia química, a Petrobras é a menina dos olhos de qualquer engenheiro químico, né? Todo mundo tem o sonho de trabalhar na Petrobras. E aí acabou ficando bastante tempo sem ter concursos, né? E a vida acabou me levando para outros caminhos. Eu sou muito grata por isso ter acontecido. Mas na época era meu sonho de consumo. Trabalhar na Petrobras era tudo que eu queria. Então, parabéns para você, Laura. Muito obrigada. Aí depois você vai contando para a gente nos encontros futuros da disciplina como é que vai ser.
E foi muito legal, porque nessa época do concurso, né, eu fiz alguns cursos, então eu tive contato com gente formada em engenharia de materiais do Brasil inteiro. E assim, tem uma parte da prova que caía bastante sobre soldagem. E eu não tinha tanta experiência com soldagem, a gente vê bem breve assim na graduação. E tinha uma galera que trabalhava com soldagem, que fazia doutorado em soldagem. Então, assim, a gente foi trocando material, se conversando, para um ir ajudando o outro. Foi muito legal. Sim, sim, eu acho um dos destaques, né, da engenharia de materiais é justamente a interdisciplinaridade. A gente tem contato com tantas outras engenharias dentro do nosso trabalho que é imprescindível, né, ter contribuições de outros profissionais também para a gente, né, complementar na nossa atividade, né? Então, muito bem. Tanto a Sofia quanto a Laura têm, né, estão mais com o pezinho na área acadêmica, né, na pesquisa, mas nossos outros dois convidados já têm um background bastante diferente, né? Você poderia contar um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória, Érica? Só para a gente ver uma experiência diferente aí. Obrigada, Laura, pelas contribuições. Bom dia para Bom dia. vocês. Vocês me escutam bem? Aqui te escuto legal. Então tá bom. Bom, eu me chamo Érica. Eu não sei se meu nome tá certo aí para vocês. Eu acabei entrando rápido. Meu marido também usa. Então aqui tá certinho, tá bem. Então tá bom. Bom, me chamo Érica, né? Eu sou formada em Engenharia de Materiais pela UFSCar. Lá, eu não sei, acho que vocês devem saber que lá tem as ênfases, né? Para serem escolhidas. A minha formação é em polímeros. Eu não sei se aí também tem essa questão de escolher as ênfases. Eu, durante a graduação, eu fiz estágio na Unipac, que é do Grupo Jacto, que é de máquinas agrícolas, né? A Unipac é uma unidade voltada mais para a produção de fabricação de produtos plásticos e de borracha. Atende a indústria automotiva, tem a sala limpa, que atende a área médica, atende também a área agrícola. São bem abrangentes, então lá eu fiz um estágio na parte do laboratório, eu fazia análise de inspeção, de matéria-prima que chegava, acompanhava também os processos de fabricação dos itens, né, no chão de fábrica mesmo. Lá tem vários, lá é bem bacana que tem, eu acho que lá tem, acho que todos os processos de fabricação de plásticos. Tem rotomoldagem, termoformagem, extrusora, extrusão, injeção, enfim, fiação, tem muita coisa, então é bem bacana para conhecer todos os processos. Fiquei 6 meses lá, o estágio lá na UFSCar, você fica totalmente dedicado, né, 6 meses ao estágio, e depois desses 6 meses eu fui para fazer um estágio, eu tranquei a matrícula e fui fazer estágio na Alemanha, num centro de pesquisa. Eles têm um convênio, né, com a UFSCar, lá com o departamento de materiais, e esse centro de pesquisa fica localizado numa cidade perto de Hamburgo, e eu fiquei 6 meses lá. Eu trabalhei, era uma área voltada para centro de pesquisa, era voltado para uma pesquisa mais para a área de soldagem, mas eu não trabalhei diretamente com isso, eu fiquei mais na parte de inteligência artificial. Foi bem diferente naquela época, imagina. Eu me formei em 2010, tá? Eu sou da turma 05, eu sou da turma do professor Leonardo, acho que vocês devem conhecer, todos vocês. E então eu fui para lá em 2009, então nem se falava muito, né, dessa questão de inteligência artificial, neural network. E aí eu mergulhei nesse assunto para ajudar
meu orientador de lá, na tese de pós-doc dele, voltada para a área de soldagem entre plástico e metal, usando um processo novo. E depois voltei, né, terminei minha graduação, meu último ano, e depois que eu me formei, eu queria ir para, como a professora Jéssica comentou, né, eu já fui para a área de indústria, né, eu já queria ir para essa área mesmo. Eu fui para a Astra, não sei se vocês conhecem, é uma indústria que faz a maior parte de produtos plásticos para construção civil, né? Mas lá eu trabalhei mais com a área de produção, de otimização de processo, redução de custo, e eu fiquei 1 ano lá, e como assim, eu tinha acabado de me formar, eu sentia muita falta de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido na graduação, né, de trabalhar mesmo na área técnica. Então, eu busquei outras oportunidades e depois de 1 ano eu consegui ir para a Yamaha, que fica em Guarulhos, né, eles têm a planta, a fabricação das motos fica em Manaus, né, mas a parte de engenharia, de desenvolvimento fica em Guarulhos. E, então eu entrei lá dentro da engenharia do produto, tinha lá o setor de engenharia de materiais, foi onde eu entrei, para trabalhar com polímeros, mas a gama assim, de produtos metálicos é maior, então eu também acabava trabalhando também com materiais metálicos. A gente trabalhava diretamente com o laboratório, muitas vezes eu só tinha eu de polímeros, eu não tinha um técnico para mim, diferente do engenheiro de metais, né? Eu tinha que fazer os ensaios, né, de caracterização de materiais, então, ao mesmo tempo que eu fazia essa parte da engenharia, né, de elaboração de relatórios, análise de desenhos, tinha essa interação com o pessoal de projetos, com o pessoal de suprimentos, o pessoal que fazia atendimento ao cliente, quando chegava peças, produtos com problemas, com reclamação do mercado também, se era alguma coisa que envolvia problema de materiais, a gente também fazia essa gestão, esse trabalho, e também fazia essa parte prática, né, de fazer as análises e tudo mais. Foi bem bacana, eu fiquei 2 anos lá, gostava bastante. É uma empresa ótima, assim, para aprender, para se trabalhar de convívio, né, com as pessoas, relacionamento. E só que na época eu namorava, na época, hoje meu marido, mas ele tinha feito mestrado, ele também é engenheiro de materiais da UFSCar, da mesma turma, e ele tinha feito mestrado na UFSCar mesmo, e aí em 2012 ele entrou na Embraer, só que na Embraer no escritório de BH, de engenharia de BH. Então a gente tinha intenção de casar, eu comecei a procurar oportunidades pela região de BH, e aí eu consegui, final de 2013, eu fui para lá, para Fiat, que fica em Betim, né? E também para trabalhar na engenharia de materiais, mas lá, né, a gama de itens é muito maior do que existe em moto, né? Um carro tem muito mais itens, então lá tinha uma divisão maior entre lá dentro do departamento de engenharia de materiais, já tinha umas 3, 4 pessoas que mexiam só com metais. Aí tinha a divisão de polímeros mesmo, um era responsável pela parte de tecidos, o outro era responsável por elastômeros, o outro responsável por selantes, adesivos, e eu e mais uma pessoa que tinha um volume maior era responsável por plásticos. Todas as peças plásticas do carro, a gente que respondia. Lá já tinha, né, como era um grupo maior, já existia uma divisão maior entre laboratório e a parte de engenharia,
de materiais, né? Então, essa parte prática mesmo eu não realizava, a gente não realiza lá. Então, era mais essa interface, essa relação mesmo que existia com todos os setores, né? Área de compras, qualidade, projetos e design, né? E a gente tinha todas essas interfaces e trabalhava no desenvolvimento de novos carros, né? Novos produtos que iam ser lançados e também com os produtos que já correntes, né? Que já estavam no mercado também, mesma coisa, alguma coisa aconteceu, algum problema, alguma reclamação também a gente atuava. E tinha muito contato com fornecedores de matéria-prima, né, com todos, assim, de PP, ABS, poliamida, enfim, eu tinha contato, interface com todos esses fornecedores para fazer o desenvolvimento de novos materiais e para qualificar, né, e eu fiquei lá durante 5 anos, foi de final de 2013 até final de 2018. E aí o meu marido, a nossa família é daqui, da região de São Paulo, né? Meu marido é de São Paulo, eu sou de Mogi das Cruzes. E a gente começou a repensar essa questão da distância da família e tudo mais. E ele pediu transferência aqui para a Embraer de São José. Depois de 1 ano desse pedido deu certo, final de 2018 ele conseguiu vir para cá, para São José dos Campos, e aí eu me desliguei da Fiat para poder voltar para cá. E nesse meio tempo eu fiquei tentando recolocação, buscando, né, recolocação no mercado. Foi complicado, assim, acho que todo o cenário, né, do mercado, o cenário mundial, depois veio a pandemia. A nossa formação é muito específica, né? Engenharia de materiais, né? Não é diferente, né, de engenharia civil, engenharia mecânica. E assim, como a minha experiência toda foi, quase toda, né, foi voltada mesmo para essa área técnica de materiais, e depois eu ainda fiquei os últimos 5 anos trabalhando com plásticos, então foi mais difícil ainda, né, encontrar um nicho aqui na região, assim, que atendesse, né, que eu pudesse atender, né, com as minhas experiências. Então, nesse meio tempo eu fiz um MBA em gestão de projetos na USP. Foi bem bacana, porque eu quis expandir mais a questão da minha experiência mesmo, né? Eu acho que gestão de projetos é uma área é muito abrangente, né? Você consegue trabalhar em várias empresas, vários setores, né? E por isso que eu decidi fazer esse MBA. Foi muito bacana, eu terminei no fim de 2021, né? Eu defendi. E aí, em abril desse ano, eu tinha feito a inscrição, tudo, numa oportunidade que tinha surgido da Embraer, e aí eu consegui essa vaga. Então, eu estou trabalhando desde o início de maio, né? Faz 3 meses que eu estou na Embraer e trabalhando na área de engenharia de materiais e estruturas dentro da aviação executiva. Lá dentro da Embraer, assim, existe a separação, né, de aviação comercial, a executiva, que são os jatinhos, né, e a de defesa. Então, tem engenharia de materiais em todos esses programas, e também tem lá o que se chama de engenharia-chefe, que atende aí, é mais amplo, né, atende já todos os programas, e dentro dessa engenharia-chefe também tem um setor de engenharia de materiais. Então, eu estou hoje na aviação executiva. Dentro da aviação executiva tem uma divisão também de engenharia de materiais, uma voltada para interiores e outra voltada para estruturas. E aí, como eu tinha comentado, eu sou de estruturas.
né? A gente tem essa interface maior com essa parte de estrutural mesmo, né? Não é interiores, é mais voltado para os itens que são aparentes, né? Que aparece para o cliente. Então, resumindo, é essa minha experiência, assim, eu gosto, assim, de trabalhar em indústria. Nesse meio tempo que eu fiquei sem conseguir recolocação, eu cogitei fazer um mestrado, ou faço mestrado, ou eu faço um MBA, mas eu não tenho esse perfil, né, de acadêmico, assim, eu gosto da área de pesquisa, desenvolvimento, mas voltada mesmo para dentro da indústria, eu gosto, eu sempre, né, trabalhei com desenvolvimento, e por isso que eu optei por fazer o MBA, né, ao invés do mestrado. Então, assim, eu gosto muito, assim, de trabalhar em indústria, viver o dia a dia, assim, da empresa, né, todas essas interfaces que ocorrem, assim, dentro da empresa, né, a gente tem que lidar com todas as mesmas áreas que eu tinha citado, que eu lidava na Yamaha, na Fiat, aqui dentro da Embraer também é parecido, e também tem que lidar com fornecedor, com as outras unidades, né, da Embraer que tem fora, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos. Então, tá sendo uma experiência bem bacana, assim, tô aprendendo bastante, assim, avião era uma coisa que, né, eu não conhecia, então para mim tá sendo, assim, um aprendizado, assim, do zero mesmo, assim, com relação a essa questão né, da aviação. Da Yamaha para a Fiat já foi mais fácil a transição, né, porque é voltada para a indústria automotiva, é um pouco mais parecido, né, avião já é muito diferente, assim, mas tá muito bacana. E é isso. Ah, é muito interessante, Érica. Érica passou por carro, moto, agora chegou no avião, foi só Pois é. aumentando. Só falta a próxima eu vou para a NASA. Falta só foguete agora. É. Aí você comentou que gosta do dia a dia, né, da interação que você tem dentro da empresa e tudo. Conta um pouco sobre como que é a sua rotina, né? Você acorda de manhã e aí quais são as atividades que você tem, como é que né, desenvolve a sua profissão. Geralmente a gente tem, assim, eu entrei né, eu nunca tinha trabalhado nesse modelo home office, né? Quando eu saí da Fiat não existia isso, assim, ainda, né? Então, agora eu entrei na Embraer com esse modelo, né? Ah, que interessante. A Embraer ainda não voltou totalmente, apesar de já, né, a maioria das pessoas estarem vacinadas, já está mais controlado. A Embraer ainda tá voltando aos poucos. A gente vai, e tanto é que eles adotaram agora para a gente, para a engenharia, um modelo híbrido. A gente não vai voltar, mesmo quando, né, voltar não vai ser full time, né? A gente vai 2 vezes por semana para lá. Então, assim, acontece com essa questão do home office, eles adotaram reuniões 3 vezes por semana da equipe, que chama Daily Meeting, né, para alinhar todas as atividades, enfim, tudo que está em andamento, com relação a prazos e tudo mais. E depois, no dia a dia, assim, eu atendo, faço análise de desenhos, todos os desenhos que chegam, assim, do pessoal de projetos, toda modificação que tem alguma peça, seja por motivo estrutural ou motivo de redução de custo, enfim, tem algumas frentes, né, que levam a ter que modificar o produto. Então, é um novo desenho, é uma revisão de desenho, então tem que chegar para a gente analisar a questão de materiais, especificação de matéria-prima,
a norma, se está especificada a norma correta, enfim, tudo que envolve ali, às vezes, é a instalação de um rebite que tem que cravar ali uma peça na outra, então a gente tem que ver qual material que esse rebite, onde que está sendo cravado, qual selante de interface que vai, enfim, a gente tem que fazer toda essa análise minuciosa de todos os produtos que tem que ir lá, que tem que constar, né, no desenho. Fora isso, a gente também atende o pessoal de suprimentos, com relação o pessoal tem que cadastrar, fazer um pedido, cadastrar todos os fabricantes que eles pretendem fazer a compra de determinada peça ou material. Ah, eu preciso comprar uma chapa de alumínio X de um fabricante Y. Para o programa Z, que é tipo, dentro da executiva tem o Phenom e tem o Praetor, que são os dois jatinhos diferentes. Então, assim, para cada um desses, no sistema, a gente usa o sistema SAP, tem que ter cadastrado direitinho para qual programa, qual fabricante, qual material que vai ser comprado. Então, assim, o suprimento só consegue fazer a compra se tiver o cadastro no SAP certinho. Então, assim, para a gente conseguir cadastrar, para eles conseguirem comprar, eles têm que enviar para a gente ver se aquele fornecedor está apto a vender aquele item, se ele atende todas as normas Embraer, todas as especificações Embraer, né? Então, ele tem que mandar um relatório, um certificado de qualificação para a gente, o fornecedor, para a gente analisar e fazer um cara crachá, né, com a nossa norma. E verificar, não, ok, atende, não, esse aqui não atende, então ele não pode fornecer. E isso é feito, a interface é feita através do pessoal de suprimentos, né? Que mais? Qualquer problema de produção na linha que possa acontecer, foi montar uma peça na outra e riscou. E aí vem essa análise, o pessoal da produção abre uma solicitação para a gente analisar, isso aqui, o que tem que fazer? Tem que reparar, tem que descartar, pode ir assim. Então, a gente também tem que fazer essa análise para ver o que vai fazer, né, com a peça, porque quando acontece alguma coisa desse tipo, a produção não tem autonomia, né, para descartar, né, às vezes não tem essa necessidade, então tem que ter essa análise da engenharia de materiais. Tem assim, bastante seleção, né, de materiais, pelo que eu estou vendo. Oi? Tem bastante de seleção de materiais, né? Tem bastante, Uhum. Assim, a maioria das peças já são consolidadas, né? Outra coisa, uma coisa que eu não comentei, aqui na Embraer eu não... o que tem, não tem plástico, né? Praticamente, assim, é mais compósito, né? E a maioria dos produtos são de metais. Então, assim, para mim também está sendo um aprendizado por conta disso, né? Eu fiquei muito tempo afastada de mexer, né, com esses outros materiais, né? Eu fiquei 5 anos mexendo só com material plástico, compósitos, eu nunca tinha tido experiência em indústria, né? Foi só na graduação que eu vi uma matéria. Então, assim, está sendo um aprendizado. Então, assim, esses materiais, a maioria já são consolidados, assim, as peças com relação à especificação, eles já sabem mais ou menos, né, o pessoal de projetos, qual material usar, assim. Às vezes surge alguma coisa de novidade, algum material novo, e aí a gente tem que fazer essa questão da seleção, né. Mas, assim, o dia a dia, assim, é mais isso, assim, é um volume grande, né, de trabalho, são coisas que tomam tempo, porque a gente tem que ficar analisando muita coisa, muito relatório, olhar a norma. Então, assim, é basicamente isso. Eu ainda tô
tô pegando ainda, né, as atividades aqui dentro da Embraer. Tem mais coisas assim, mas eu ainda não tô totalmente envolvida e nem apta, né, a realizar algumas atividades aqui dentro, assim. Mas é basicamente isso, assim, o dia a dia. Não, muito interessante, Érica. Tá tendo que voltar lá nos materiais da graduação para poder rever os compósitos. Com certeza. Eu peguei já aqui o Callister, já para ver a questão dos metais, rever tudo, as ligas e a microestrutura e tudo mais, assim, porque realmente, assim, eu vi na Yamaha, como eu comentei, eu vi um pouco, né, eu trabalhei um pouquinho, mas foi em 2012, 2013, né, faz muito tempo, 10 anos já, então estava um pouquinho enferrujada, assim, nessa parte, então estou tendo que rever alguns conceitos. Não, excelente, Érica, excelente. Muito interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por compartilhar com a gente. Agora eu vou chamar o André para contar para a gente a experiência dele, a trajetória dele. Pode ficar à vontade, André, para contar para a gente. Legal. Obrigado, professora Jéssica. Vocês me escutam bem? Te escuto bem. Legal. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Acho muito bacana essa participação, né, é uma disciplina, né, de mentoria, né? Até onde eu conheço, né, de mentoria é um processo em que se usa para guiar, né? Você usa, né, exemplos vividos para você dar um guia, né? Uma orientação para quem busca se desenvolver, né? No final das contas, quem está buscando esse desenvolvimento, você oferece a mentoria, e a mentoria ajuda nesse processo que pode ser simples, complexo, mas aqui o que eu queria fazer é usar um pouco, né, do que foi a minha vivência, né, ouvindo as três colegas aí que já comentaram sobre o processo que passaram. Eu me vi em várias fases da minha carreira, né? E eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês onde eu estou. E o fato de eu estar numa carreira um pouquinho mais, digamos, executiva, né? Já passei pela técnica, desenvolvimento comercial, e agora um pouquinho mais executiva. A gente está muito envolvido com Excel, com apresentação, com marketing, esse tipo de coisa. Eu trouxe uns slides aqui, então vocês não se importarem, eu vou usar aqui alguns slides para poder me ajudar aqui a guiar, tá? A apresentação. Olha Fica só, à vontade, André. Então me avisem se vocês estão vendo aí um slide que diz o que a engenharia de materiais representa para você. Vamos lá, ele está chegando. Agora vejo. Chegou? Uhum. Legal. Eu só vou mudar minhas telas aqui para eu poder aqui manipular os slides e passando os slides, e eu vou comentando, e se alguma coisa acontecer, vocês me avisam, tá bom? Então tá aqui. Então eu usei essa frase, usei uma fotinha, algumas datas, os próximos slides também trazem muitas datas, né? Porque eu acho que no momento que eu já estou de carreira aqui, você vai acumulando, não são anos, mas está um pouquinho mais extensa a experiência, então eu trago datas para poder preencher e dar um pouquinho mais de entendimento a uma linha de tempo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só tentar. Passou. Bom, eu trouxe para vocês aqui, né, uma perguntinha, né, o que representa para vocês a engenharia de materiais, né? E a partir do que eu vou contar para vocês, espero que contribua nesse processo de mentoring, de mentoria, né? Que é ter algum certo nível de guia para que vocês continuem na carreira que vocês escolheram, né? Seja dentro da universidade, né, na academia ou fora, que eu espero que haja alguma contribuição, tá? Meu nome é André Carvalho. Aqui vocês estão vendo a foto da UFSCar, né, 1995. Eu já vou explicar já no próximo slide, mas sem dúvida nenhuma o ano de 1995 marca muito para mim, tá? É muito especial porque foi o ano que eu ingressei na universidade e isso realmente trouxe uma grande mudança para a minha vida pessoal e profissional, né? Hoje eu sou um gestor de negócios, mas eu continuo sendo engenheiro de materiais e graças a
ao curso que eu escolhi e tenho muito orgulho disso, tá? Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho aqui só quem sou eu. Eu sou mocoquense, não sei se alguém já ouviu falar dessa cidadezinha aí, lá no interior de São Paulo, perto, eu digo que é próximo de Ribeirão Preto, mas a gente está a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, porque não tem mais nada tão conhecido próximo, né? A não ser que tenha alguém aqui do interiorzão aí que conheça. Mas eu sou pai de 3, né? Tenho 3 filhos hoje, casei também com uma ex-UFSCar. A minha esposa fez estatística. Eu digo que eu sou normal, ela é anormal. O curso de estatística, não sei se alguém aqui já se envolveu, eu tenho aí como eletiva, mas é algo um pouquinho fora do nosso planeta. Mas enfim, deu certo, casamos, temos 3 filhos hoje, vivemos aí muito bem, felizes, moramos em São Paulo. Então, eu volto de novo no tempo, né? Sou engenheiro de materiais, da turma de 1995, então já se foram 27 anos atrás, né? Eu desenvolvi o curso, né? Naquela época, em 1995, o curso estava completando 25 anos, né? O professor José Roberto, que começou o curso lá na década de 70, estava super orgulhoso, né? De que tinha feito uma grande revolução nos cursos da Universidade Federal de São Carlos, introduzindo a engenharia de materiais, né? Depois eu conto um pouquinho mais para frente como é que eu cheguei na engenharia de materiais, no próximo slide. Conto um pouquinho como é que foi a minha trajetória, né? Em 1999, eu, dentro da grade curricular, né, como a Érica comentou, né, que ela também fez, eu desenvolvi um estágio na área de reciclagem. E voltando um pouquinho, lá em 96, eu fiz parte do primeiro grupo de estudos acadêmicos em reciclagem, o que hoje muito se fala em análise de ciclo de vida. Já naquela época a gente começou alguns estudos muito voltados para polímeros, né? E também eu mostro um pouquinho mais à frente em outro slide como é que foi essa experiência, tá? De 2000 a 2004, né, depois que eu me formei, eu trabalhei como engenheiro de produtos, né, embalagens. Hoje é BEMES, antigamente era Dixie Toga. Por isso, né, ouvindo a história dos colegas aí, eu me reconheci em alguns momentos, né, porque eu também trabalhei com embalagens. Nesse tempo, eu também sentia muita falta do meio acadêmico, né? Essa experiência para mim foi com iniciação científica, o meu envolvimento com outros grupos de trabalho dentro da universidade me fez muito bem. Então, eu decidi, né, cursar o mestrado em engenharia de materiais. A história, na verdade, começou na Federal mesmo, né? A minha orientadora de iniciação científica, a Maria Zanin, eu tinha um envolvimento também com ela muito próximo. Surgiram alguns grupos novos de estudo em reciclagem, ela me convidou. Eu não consegui desenvolver o mestrado na Federal de São Carlos, mas eu terminei ele na verdade transferi, né, para a Poli USP aqui em São Paulo, e terminei aqui no departamento de PMT, de metalurgia e materiais. Isso em 2006. Entre 2004, né, depois que eu trabalhei um tempo nessa área de embalagens, de transformação de polímeros, eu trabalhei um bom tempo, entre 2004 e 2016, em o que nós tínhamos aí. Eu só estou colocando as fotinhas aqui para lembrar, para deixar para vocês os nomes, né? O que nós tínhamos como engenheiros de materiais, ênfase polímero, o sonho de consumo, né? Que era trabalhar justamente no começo da cadeia de produção dessa cadeia de polímeros, plásticos e tudo mais. São os produtores de matérias-primas. Aqui trago 2 nomezinhos, né? A Rhodia e a Solvay. Durante esse tempo aí de quase 12 anos, eu trabalhei com nylon, eu trabalhei com PPA, eu trabalhei com PBT, com polissulfonas, com PIC e assim por diante, né? E com envolvimento bem transversal entre várias indústrias, né? Desde indústria médica, healthcare, a automotiva, a indústria de bens e consumos, fios e cabos. Então, eu acabei fazendo um tanto de muito entre as diversas indústrias
em que eu trabalhei. Em particular, eu tive um envolvimento um pouco maior com automotiva, e foi justamente o que me levou para os Estados Unidos. Eu trabalhava na Solvay, na época, de 2008 a 2014 eu trabalhei na Solvay, e aí em 2011 eu fui convidado para assumir essa posição, 2008 a 2016 eu trabalhei na Solvay. E eu fui convidado a assumir uma posição de gerente de mercado automotivo nos Estados Unidos. Então fui relocado para os Estados Unidos, levei minha família, e de lá eu cuidava do gerenciamento de mercado de 2 subsegmentos deste segmento automotivo, né, como nós tratávamos, né, em termos, dando os nomes aí, né, que um subsegmento era gerenciamento térmico, e outro subsegmento era sistemas de combustíveis. Retornei para o Brasil, ainda pela Solvay, então trabalhei mais 2 anos aqui no Brasil, como gestor de negócios na região América do Sul, e de 2016 para cá eu trabalho na Evonik como gestor de negócios, em uma linha de negócios chamada aditivos para coatings, entende-se, né, tintas, né, qualquer tipo de substrato que leve um recobrimento, um filme fino composto por resina, composto por cargas, pigmentos, aditivos, assim por diante, é o meu negócio hoje, mas a Evonik ela comercializa os aditivos para produzir esses coatings para várias indústrias, né, incluindo automotiva, industrial, arquitetônica, tinta de impressão e assim por diante. Isso é um comentário que eu curso ainda, né, um curso de administração estratégica na FIA, São Paulo, e tudo começou com a pandemia também, né, como alguns colegas tomaram decisões durante a pandemia, também tomei uma para voltar a estudar nesse modo mais remoto, híbrido, aproveitando esse tempinho, o ganho que nós tínhamos, né, o que nós temos até hoje, alguns trabalhos ainda continuam remotos, né, o meu se tornou híbrido, mas esse ganho aqui com o tempo de deslocamento entre trabalho, casa-trabalho, viagens e tudo mais, eu aproveitei para começar esse curso e estou terminando agora por mais alguns meses, tá bom? Vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho mais, não? Como é que começa a história lá em 1994, né? Como engenharia de materiais, né? Por que veio engenharia de materiais? Como é que essa coisa surgiu, né? Eu sou filho de marceneiro com uma doméstica. O meu pai, ele era extremamente curioso, meio professor Pardal, tinha no fundo de casa, além da marcenaria, a área de mecânica, de motores, de moto, ele mexia com tudo. Então isso despertava em mim sempre uma certa curiosidade de mexer nas coisas. A grande maioria das vezes eu abria, não fechava, deixava quebrado, só olhava como é que funcionava e usava para mais alguma outra coisa, como montar algum outro brinquedo com os motorzinhos, aqueles motorzinhos pequenininhos de 6 volts, sempre estava inventando alguma coisinha ali, né? Então é por isso a curiosidade, né? Um engenheiro, porque nesse processo, né, de descobrir realmente o que eu gostaria, surgia muito essa coisa de engenharia, engenheiro, algumas habilidades, né, e algumas preferências cognitivas relacionadas à profissão. Depois surge a química. Em algum momento também eu me envolvi bastante com a química. Isso me ajudou, a graduação, né, me despertou também essa vontade de aprender um pouquinho mais. O mestrado ajudou bastante nessa identificação, né, com a química, e hoje em dia eu não deixo de usar, tá, pessoal? O negócio que eu atuo hoje, ele tem uma essência química, né, extremamente forte, e conhecer molécula, conhecer propriedades químicas, né, e o que isso se aplica ao negócio é essencial, tá? Não que tenha deixado. Então ela continua ainda muito presente na minha vida. E por último, a UFSCar aqui, eu me lembro muito bem, isso é muito presente até hoje, 1986,
algum colega da escola onde eu estudava, uma escola estadual, foi estudar na UFSCar, ex-aluno dessa escola. Ele voltou para a escola a pedido de uma professora, a professora de português, a quem eu agradeço hoje imensamente, até hoje, né, por ela ter despertado isso daí. Mas deu um cliquezinho. Ele mostrou algumas fotos, ele trouxe algum material impresso da UFSCar. Isso aí já começou a acender uma luzinha, fazer, putz, isso é bacana, hein? O ambiente parecia ser muito legal, e realmente era, né? A Érica está aí para dizer como é que era aquele ambiente de estudante, né? E isso foi muito, muito bacana. Então, assim, despertou esse interesse por engenharia de materiais. E olha só, lá em 1994, né, além daquele estudante que eu já tinha perdido o contato, não tinha muita coisa para a gente se orientar. Eu não dava simplesmente para você logar na internet e ver como é que as coisas funcionavam na federal, ou na vida de engenharia de materiais, porque não existia, né? Existia o guia do estudante. Aqui tem uma versão 92, 93. Eu me lembro muito bem dessa versão também. Eu tive uma dela. Eu tive uma versão dessa. E aqui ele mostra, eu estou destacando aqui as 221 profissões e seus mercados de trabalho. E justamente lá confirmava a engenharia de materiais, né? O que era o contexto que fazia, as disciplinas e tudo mais, né? Então isso foi muito bacana também para me ajudar a confirmar esse caminho que eu queria trilhar para a minha vida, para a minha carreira. Isso foi muito bacana. Bom, vamos lá. 1995, deixa eu só trazer alguns fatos para vocês, tá? 1995 foi um ano extremamente importante. Tá? Olha só, Fernando Henrique foi eleito, né? Isso foi muito importante. O país vinha numa época, né, de extrema inflação, recessão, de uma dificuldade muito grande de se relacionar com parceiros econômicos globais, e o Fernando Henrique começou a arrumar a casa. Então, por isso foi extremamente importante. Tá? Olha só os fatos que aconteceram, né? Isso aqui para dar um pouquinho mais de descontração para a coisa toda, mas para vocês verem como que em 1995 já passou muito tempo, né? Então, o Whindersson Nunes nasceu, a Marília Mendonça foi quando eles nasceram, comemorou-se em 95, 50 anos, né, da bomba atômica, dos primeiros testes e logo depois na Segunda Guerra do uso da bomba atômica. Para quem é do Rio de Janeiro aqui, o Botafogo foi campeão brasileiro. Vale a pena comentar aqui, porque depois disso nunca mais foi campeão do Brasileirão, tá, gente? Desculpa se tem alguém aqui do Rio ou é carioca, tá? Só para descontrair, tá? Mas teve um outro fato extremamente importante naquele ano. Olha só, final de 94, a Embratel começou ali a oferecer um serviço de internet, e em 95 a coisa explodiu, né? Eu me lembro na universidade, as primeiras vezes que eu vi o www, né? E por isso um fato extremamente relevante aqui que eu trago para vocês, que mudou a forma como nós vivemos, como nos relacionamos, como nós vemos o mundo e como a gente desenvolve o futuro, né? Está tudo muito relacionado à internet, né? Por isso é um fato extremamente importante naquela época. O que veio após, né? Estou olhando, ainda contando um pouquinho da minha carreira, da minha vida. Olha só, fui para a universidade, eu não tinha tantas condições financeiras, eu fui morar no alojamento da Federal de São Carlos. Essa aqui é uma foto mesmo do próprio alojamento onde nós morávamos. Gente, fiz de tudo, né, na Federal de São Carlos, né? Entre bolsas de iniciação científica, bolsa atividade, eu vendia também botina no restaurante universitário, acredite, né? Essa foi uma coisa que eu e minha esposa, a gente já namorava, nós somos da mesma cidade, de Mococa. A gente deu um clique, mas a Federal de São Carlos naquela época não tinha pavimento, era terra, eram caminhos que a gente mesmo construía ali, os estudantes passavam pela grama e ia construindo, e era completamente, digamos, inóspito para aqueles tênisinhos, né, da moda, que não existia tanto, mas já existia um pessoal que ia de tênis branco para a universidade. E a minha esposa resolveu, olha, não, isso aqui não dá, eu vou comprar uma botina para mim, para eu poder usar na universidade, para não estragar meus tênis.
E foi que alguém viu, gostou, e a gente começou a vender isso daí na porta do RU, e a gente vendeu muito. Isso deu uma renda para a gente durante um período ali de 1 ano e meio, mais ou menos. Foi muito bacana. Mas, além disso, eu trabalhei também, como eu comentei antes, no primeiro grupo de estudos de reciclagem, no primeiro grupo acadêmico, né? Gente, era mesmo ir a campo, ter a mão no que a gente chama, no que são os resíduos sólidos urbanos, né? E fazer caracterização daquele resíduo em relação a plástico, né? Então, o que existia ali de polímeros e que estava sendo descartado justamente para começar a criar uma base de dados sobre o impacto do plástico no meio ambiente. Então, grosseiramente falando, era essa parte do trabalho. Bom, esse é um pouquinho, né, do que aconteceu na minha vida acadêmica, mas eu tenho que falar na minha vida no campus, né, mas na minha vida acadêmica, né, alguém comentou, uma das colegas falaram sobre o Callister, né, a engenharia de materiais, naquela época era muito guiada por metais, né, tudo que havia se criado de conhecimento científico, teórico em metais, alguma coisa surgindo ainda sobre polímeros, mesmo não existia, por exemplo, livros em português traduzidos, né, com essa ênfase polímeros em particular, mas enfim, eu lembro que me marcou muito Callister, os princípios de engenharia e de materiais já era traduzido para português, né, do Lawrence Hughes, e também eu me lembro muito de algo que, se eu pudesse voltar no tempo, esse é um conselho para vocês, né, dentro dessa linha de mentoring, né, gente, aprenda a termodinâmica, né? Termodinâmica é o que nos faz relacionar com o mundo, né? Nossa visão do mundo, ela é muitas vezes, né, ainda mais sendo engenheiros, né, ela é muito guiada, às vezes, por uma relação técnica aprofundada do que acontece a nível, né, molecular, e a termodinâmica é extremamente importante para isso. Processos que acontecem, né, não só no nosso trabalho ali, mas no mundo ao nosso redor, né, é muito pautada pela teoria de termodinâmica. Se eu pudesse dizer para vocês algo, né, chato pra caramba, né, mas necessário de ouvir de alguém, não só do professor, de alguém que já formou, estuda um pouquinho mais termodinâmica, é muito bacana e vocês vão usar, tá? Ô, André, vou te interromper um pouquinho só para Claro. adicionar ainda mais. Eu sou professora de termodinâmica, tá vendo? Estou extremamente feliz Que com o depoimento. bacana! Que bacana, gente. Ó, estudem as leis de termodinâmica, olhem para o mundo e tentem aplicar isso, tá? Eu vou contar, já que você falou isso, Jéssica, eu vou contar, então, algo que a gente estudava, termodinâmica química e termodinâmica dos sólidos, né? Eu não estou falando só unicamente da termodinâmica química, né? Mas uma questão na prova, lá em 97, de termodinâmica dos sólidos, que caiu foi o seguinte: olha, explique termodinamicamente o que está errado na bandeira do Brasil. Eu não sei se a Érica já ouviu sobre esse folclore aí, sobre por trás da termodinâmica dos sólidos e das questões. Era super difícil na disciplina, lógico, né, porque você tinha que abstrair um pouquinho do mundo e buscar aí também, talvez, algumas outras explicações que na época nós não tínhamos experiência ainda, né, de se olhar mais holístico, né, para o mundo, mas está aí uma questão que caiu, e se alguém tiver curiosidade, uma hora eu explico o que tinha de errado, termodinamicamente falando, na nossa bandeira, né, na bandeira do Brasil, tá? Bom, deixa eu dar outro exemplo aqui também, que é matemática, os cálculos, né? Aqui eu só estou trazendo uma figura geométrica, né? É uma representação quadridimensional, que a gente chama, né? Esse aqui é o paraboloide hiperbólico famoso, né? Das equações de cálculo e tudo mais. De fato, o cálculo é importante para a nossa formação. Como engenheiro, ele vai muito além desse aprendizado da sala de aula, né? Igual termodinâmica, o cálculo ele é usado muito para despertar na gente, ou para desenvolver, né, nós como profissionais, essa coisa do entendimento, né, um pouquinho mais aprofundado usando matemática e raciocínio, né? Então, cálculo também é extremamente importante, gente. Vão, estudem cálculo e tentem
tirar e trazer para um pouquinho da nossa vida o que é o cálculo e como que ele se relaciona, né, conosco. Ok? Então vamos lá. Eu contei um pouquinho da 1995 e 1999, né? E aí, gente? Né? A gente forma, a gente trabalha, e agora eu dou um salto, tá? Eu dou um salto de 99 para cá, justamente o que espera vocês, um pouquinho dessa visão, né? Me formei, e aí o que dá para esperar? Estou cortando esse período, né, de quase 20 anos, mas queria comentar um pouquinho para vocês o que espera ali fora, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse mundo, esse novo acrônico, né, VUCA, né? É o mundo que a gente vive hoje, né? Ele explica muito algo em que a gente tenta mesmo explicar o que está acontecendo, mas com uma mudança, com a velocidade de mudança tão rápida, né, o acrônico quer dizer, né, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, em que esse mundo que nós vivemos, em que as coisas mudaram muito, né, de quando eu me formei para cá. Nós vivemos hoje um mundo em que a gente precisa trazer todo esse aprendizado, né, da graduação, da experiência profissional, da pós-graduação, lógico, né? A gente fala também de academia como ensinamento, com o aprofundamento do que a gente realmente gosta de estudar, fazer, mas mais que isso, né? O mundo está mudando todo o tempo, então a gente precisa muito estar conectado com essas mudanças, as incertezas, entender a complexidade e abrir um pouquinho mais a cabeça para as ambiguidades desse novo mundo. E olha só, eu comentei aqui do professor José Roberto, né, que foi quem criou o curso de Engenharia de Materiais lá na Federal em 1975. Então, faço mais ou menos uma linha do tempo, assim, de quando a Engenharia de Materiais começou no Brasil, né, a Federal foi uma das primeiras, e olhando para esse cockpit aqui de uma nave espacial, né? Esse era um cockpit, né, cheio de equipamentos e controles mecânicos, né, analógicos, e que dois condutores, dois pilotos ali, tinham que, ao mesmo tempo, lidar com toda essa parafernália de controles e leituras, ao mesmo tempo que mudava rumo do foguete, né, ou da nave, né. Quando eu estava me formando, mais ou menos, lá em 99, 2000, o cockpit mudou para isso aqui, né. Olha a complexidade, né? Olha a quantidade de novos controles, de luzinhas que aparecem ali, de comandos agora digitais, alguns mecânicos, e com algumas leituras ainda interpretadas pelo homem, mas várias outras já interpretadas pela máquina, por softwares, e que em alguns momentos tomam decisões autônomas, mas muito ainda pautada pelo ser humano, né, na forma como a gente guia essa máquina, esse foguete, ou essa espaçonave, vamos dizer assim. E olha como é que é o mundo de vocês hoje, tá? Vocês formando, vocês vão encarar isso daqui. 3 telas, muito mais simplificado, muito auxiliado por inteligência artificial, controles autônomos, decisões de máquinas, IoT, né, internet das coisas, está tudo conectado ali, inteligência, Big Data. Então, ao longo desse tempo, né, e para ilustrar justamente o que eu falava do mundo VUCA, as coisas mudaram, estão muito mais voláteis, muito mais ambíguas e complexas, e esse é o mundo que vocês vão ter que encarar. Não quer dizer que está por trás desses controles em 3 telas únicas, né, touches, né, touchscreen, que esteja mais simples, né, e sim a quantidade de coisas que você consegue fazer com isso mudou muito a forma como a gente se relaciona com o mundo, aqui trazendo para a engenharia de materiais, né, o que eu tinha, né, de possibilidades de emprego naquela época, muito pautado nas tecnologias que existiam, né, eu comecei a trabalhar com embalagem, então a gente, eu investia muito tempo em desenvolver embalagens baseado no que era possível naquela época com
a tecnologia de transformação de polímeros, né? Era injeção, termoformagem, extrusão de chapas. E hoje não, né? Hoje a gente tem que seguir a coisa, abriu muito um horizonte de possibilidades, né? E a gente fala de compósitos, de biomateriais, de impressão 3D, e assim por diante, né? Então o mundo mudou, essa talvez seja uma outra mensagem, né? Muita atenção para tudo que vem por aí, porque vocês vão encarar ainda pela frente muita mudança, e mudança exponencial, né? Não mais linear como foi no passado, né? Deixa eu comentar mais um pouquinho, né? Sobre a vida de engenheiro, né? Vocês como engenheiros, né? O que se tem a ver com tudo isso, né? Eu já comentei bastante, né? E eu extraí isso daqui justamente do site da UFLA, né? Que comenta um pouquinho sobre engenharia de materiais, né? E justamente lendo o que está hoje aqui descrito, né? Como atuação do engenheiro de materiais, vocês percebem, né? Continua sendo aquela atuação mais histórica, mais conhecida em engenharia de materiais, cerâmicos, polímeros, metais, processos de transformação, pesquisa, cirurgia e assim por diante. Mas já começam a aparecer muitos aspectos mais recentes, né? A nanotecnologia, materiais biodegradáveis, cerâmicas eletrônicas, os compósitos e assim por diante. Então, só para comentar, né? Super alinhado com o que é hoje e com o futuro. Mas aí, falando sobre mega tendências, né? E falando do que eu vivi, né, na minha carreira de engenheiro de materiais, passando pelas indústrias mais tradicionais, eu queria também abrir o olho de vocês para um mundo um pouquinho mais abrangente e que eu vejo sim possibilidade de engenheiro de materiais atuar, lógico, né? A gente falou, a Érica deu vários exemplos aqui da atuação dela em transportes, né? Essa indústria do transporte, mobilidade humana como parte, né? Está bastante relacionado a transporte, a forma como a gente se desloca de um ponto a outro, é uma mega tendência, né? Então, e que eu vejo, sim, o engenheiro de materiais sendo um profissional super importante, atuante nesse mundo, né? da mobilidade, né? A gente tem que se deslocar, continuar se deslocando, mesmo em época de pandemia, isso tem que ser feito de forma mais sustentável, mais verde, mais eficiente, as cidades estão maiores, isso aí a gente tem a nossa contribuição para desenvolver o que for necessário para atingir esse objetivo, né? De uma mobilidade mais urbana, mais sustentável e mais verde, né? Sendo um pouquinho mais pragmático com termos de hoje. Biomedicina, ainda há muito que se desenvolver em biomedicina, é uma mega tendência para o futuro. A forma como a gente desenvolve, por exemplo, sensores, né, detectores aí de compostos químicos, tem a ver, né, muito com engenharia de materiais. O crescimento da América Latina é uma outra mega tendência. A gente espera que, assim como uma das colegas comentou, né, que hoje nós temos um síncrotron, né, um acelerador de partícula aqui no Brasil, né? Isso é um grande desenvolvimento que existe no hemisfério sul, né, e está aqui no estado de São Paulo, em Campinas, mas ainda há muito que ser feito na América Latina. Isso daí compõe um crescimento não só de negócios, mas tecnológico também, né, e que a gente vai ter um papel muito importante enquanto engenheiro de materiais. E olha só, a gente está falando de tecnologia, de materiais, de química, mas nunca a gente pode esquecer outros fatores aqui, né, relacionados à engenharia de materiais. Esse agora começa um pouco do aspecto desse momento de carreira que eu estou vivendo, né, como gestão de negócios e gestão de pessoas. E é o que eu queria comentar com vocês, né? Em algum momento da carreira, mesmo que você vá, né, para o meio acadêmico, você vai ter que explorar muito dessa sua habilidade de relacionamento, né? E aqui em ponto particular, né, sobre diversidade nas organizações, o mundo está muito mais diverso, a diversidade faz bem para os negócios. Esses são aspectos em que da diversidade, né, que ocorrem no meio acadêmico, no meio profissional, em que a gente gera riqueza de ideias
gera riqueza em inovação, e esse também é um aspecto extremamente importante que eu queria trazer para vocês aqui. Não esqueçam nunca desse ponto em particular, né? Você vai trabalhar, você vai estar inserido em um meio de colaboração com outros colegas, chefes, né, e subordinados, em que a diversidade nas organizações passa a ser uma mega tendência, e a gente tem que prestar. Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma acelerada aqui, que eu acho que o tempo já está... Eu falo demais. Tá, eu vou me formar, né? E o que eu vou ser quando eu me formar, né? Eu fui buscar lá no site também da UFLA, né? Vocês vão investir 4.247 horas na formação como engenheiro de materiais, certo? E aí? Isso garante que você vai ser um engenheiro de materiais, né? Em plena desenvolvimento dessa carreira, né? Ao longo da sua vida toda? Não, né? Isso não quer dizer que você vai ter que ser um engenheiro de materiais a vida inteira. Ótimo que seja, né? O mundo precisa disso, como eu comentei antes, as mega tendências vão exigir isso. Mas existem alguns estudos que já preveem que 85% das profissões de 2030 ainda vão ser criadas, né? Então, imagine o mundo que tem aí pela frente, ainda que a gente possa desenvolver com os conhecimentos dessas 4.247 horas, como engenheiro de materiais, né? Eu só trouxe aqui alguns exemplos que já existem hoje no nosso meio de negócios, né? Em que a gente não conseguia até então relacionar com uma profissão, sabe, de formação, como a gente conhece, um universitário formado, ok, vou trabalhar como facilitador transcultural, né? Que é aquela pessoa que entende as diversas culturas dentro de uma organização e tira o melhor delas e faz todo mundo trabalhar junto, né? Ou talent designer, né? Que é aquela pessoa que vai olhar para outras pessoas e guiar o desenvolvimento da carreira para que aquele indivíduo explore melhor as habilidades e competências mais evidentes. Ou especialista em love economy, né? Que é aquela pessoa em que, dentro daquele ambiente de uma organização, ele consegue desenvolver digamos, algumas capacidades em indivíduos em particular, que tem o senso de colaboração mais afinado, ou que está mais disposto a ter participação em times multiculturais, multidiversos e assim por diante, né? Só para exemplificar, né, profissões que estão surgindo agora e que lá em 2030 vão existir muito mais, e por isso a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? A formação de engenheiro de materiais, lógico, né? Não estou dizendo que o engenheiro de materiais não vá só se desenvolver tecnicamente em um ambiente em que existam lá moléculas, motores, tecnologias. Eu tenho colegas hoje, né, dentro desse mundo aí de vários anos de formados, né, da federal, do mestrado, e colegas da pós-graduação, em que são engenheiros químicos e rumaram para essa vida de RH, financeira, alguns trabalham em bancos, né? Por isso, aproveitar essa formação de engenheiro de materiais, olhando para o futuro, para as profissões que vão surgir ainda, e tirar o melhor disso, né? Deixa eu só comentar aqui, né? Ainda, coloco um exemplo aqui dos papéis, novos papéis em organizações, né? Hoje já existem os facilitadores, curadores, conectores, executores, né? De novo, né? Alguns papéis extremamente importantes nas novas organizações em que eles que são profissionais de formação, não necessariamente existe uma formação acadêmica de facilitador, uma formação acadêmica de conector, mas que a gente vai encarar, né, em algum momento na nossa carreira, a possibilidade de desenvolver também nessas áreas algumas habilidades específicas. Que habilidades são essas? Olha só, isso daqui faz parte também do que eu recomendo para vocês, né? Vocês estão se formando, tá, e aí? Eu ocupo uma vaga na área de engenharia de uma empresa de tecnologia, e algumas habilidades são exigidas, ou ocupo uma vaga na área de pesquisa,
de novos materiais, né, em uma universidade, e algumas habilidades, né, e competências hoje são muito apreciadas, né, são tratadas como essenciais, dado essa transformação do mundo VUCA, né. Pensamento adaptativo, né, então todo mundo é muito rápido, tudo é complexo, então você se adaptar àquele momento, não se ater somente àquilo que você aprendeu como uma verdade absoluta, é extremamente importante, né? Então, isso traz flexibilidade para novos aprendizados, né? Resolução de problemas complexos, novamente, o mundo está mais complexo. A internet acelerou muitas coisas, né? A geração de dados, né, é exponencial hoje, né? Você se duplica em curtíssimo prazo de tempo os dados, a informação disponível no mundo, né? Carga cognitiva, né? Toda essa informação chega para você. Então, você decidir, olha, o que me importa realmente, para que o que eu utilizo no meu dia a dia, na profissão que eu escolhi, é parte dessa habilidade de gerenciar a carga cognitiva, né? Jogo fora o que não me serve e uso o que me serve, né? Autogestão, também, nesse nosso mundo aqui fora, é um mundo capitalista, algumas vezes selvagem, né? E a autogestão é extremamente importante, né? Porque muitas vezes o meu chefe chega e diz, olha, esse ano a gente tem que desenvolver tal mercado para tal produto. Ele não me fala aplicação, ele não fala quem são os clientes, ele não me fala, não me dá mais detalhes do que pode vir pela frente. Ele simplesmente fala, olha, o crescimento é X%. A partir da autogestão e coordenando times multidisciplinares, eu saio correndo aqui para poder resolver esse grande quebra-cabeça, que é responder para o meu chefe, ou dar o resultado ao final de um período, para aquilo que ele me pediu, né, para um determinado objetivo da companhia. E a inteligência social, né, ou seja, você fazer essas conexões, tirando o melhor de cada perfil do seu time, de cada situação que você vive, em determinados ambientes multiculturais. Então, esse termozinho também, inteligência social, tem sido extremamente utilizado. E vamos lá, prometo que eu estou acabando, tá, gente? E aqui vai também, para terminar, eu fui lá buscar um pouquinho mais de informação. No site eu vi o perfil do egresso, né, do aluno egresso da UFLA. Me chamou muita atenção aqui o que eu estou destacando, tá? De tudo que eu falei para vocês antes, está extremamente alinhado com o futuro, né? Engenheiro de materiais, egresso da UFLA, tem grande chance de sucesso nesse mundo que nós vivemos hoje, né? A formação humanística, crítica, reflexiva, capacidade de absorver novas tecnologias, entender os cenários, diversos cenários, né? Considerar os cenários políticos, econômicos, o desenvolvimento da visão ética, humanística, não tem nada divergente em relação ao que eu comentei antes, né? De novo, grandes chances de vocês serem bem-sucedidos na carreira, seja acadêmica, seja no mercado, a partir dessa formação de vocês, né? Bem-vindo ao mercado para quem está formando agora. Espero que vocês consigam, a partir, né, das escolhas que vocês fizerem, traçar o seu próprio caminho, façam o que realmente gostam, escolham esse caminho, que as coisas ficam, né, você desenvolve um prazer maior em fazer as coisas, né, e por fim, muita transpiração, né, alguma inspiração, porque esse é o momento que a gente vive hoje do mercado de trabalho, tá? Obrigado, a gente se vê no mercado, na academia. Eu deixo aqui os meus contatos, tá? Que vai ficar aí depois do material gravado, e espero que tenha ajudado vocês aí nesse caminho aí com algum nível de mentoria, ok? Excelente, André. Muito, muito, muito obrigada pelas informações todas que você trouxe. Eu quero adicionar também que na disciplina da mentoria, nós estamos trabalhando alguns aspectos que você citou aqui no finalzinho, né? A gente tem questão de essa habilidade de relacionamento que você colocou, algo que a gente está trabalhando também na disciplina de diferentes maneiras, né? Mas é algo que também permeia diversas outras atividades dos estudantes, né? A gente conversou muito
sobre isso nos nossos encontros anteriores. Então, a questão também da transculturalidade, né, dos temas transversais é algo, inclusive, vou até falar para os alunos, é o tema do nosso próximo encontro. Então, é algo que também a disciplina vem para trazer um pouco desse debate, né, para os estudantes, e mais ainda a questão do desenvolvimento pessoal também, né, da autogestão, da inteligência social, tudo isso são demandas que surgiram. Você imaginar que as máquinas estão cada vez mais fazendo tarefas rotineiras, mas a gente nunca vai eliminar, né, o aspecto humanístico né, o ser humano em si continua no controle, e coisas que as máquinas não conseguem fazer é onde realmente a gente vai ter bons desenvolvimentos aí de carreira, né, de coisas boas para acontecer, né, ainda para nós como profissionais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é algo que, de fato, está totalmente alinhado com o nosso propósito aqui, né? Muito obrigada, então, André. Agora a gente tem como uns 10 minutinhos finais, né? Ficou faltando a contribuição da Mariane, né? Ela chegou um pouquinho depois, né? Que ela me avisou que ia se atrasar um pouquinho para começar o encontro. Mariane é nossa egressa aqui do curso, e vou te pedir para contar um pouquinho como é que é, né? Mariane, eu encontro com ela no corredor quase todo dia, lá dentro do laboratório, né? Estou aqui, inclusive, com barulho de fundo. Esse aí atrás, a Lusa. Se você puder contar para a gente, compartilhar como é que foi, né, a sua graduação aqui dentro, que disciplinas também, né? O André comentou sobre a termodinâmica, eu fiquei tão feliz. Não fez nada que me fez mais feliz. Comentar um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória, como é que está sendo hoje, né, essas atividades. Vou falar mais rapidinho. Vocês pararem de me escutar, vocês falam que a internet aqui não é muito boa no laboratório. Inclusive, a gente teve umas quedas aqui de internet em alguns momentos, eu acabei saindo, voltando, tá complicado mesmo hoje. Pois é. Mas eu acho que falar primeiro da minha entrada também, né? Meu conhecimento com a engenharia de materiais, igual eles já tinham comentado aí. Conversando com colegas aqui, eu acho que era muito semelhante a deles também, a forma que eles entraram. Eu nunca tinha ouvido falar em engenharia de materiais até entrar na faculdade. Eu sempre quis, minha vida inteira, eu quis ser professora. Desde criancinha, eu falava que eu queria ser professora e eu gostava muito de matemática. Então, eu queria ser professora de matemática. Mas os próprios professores me desanimavam porque falavam que a profissão de professor era muito castigada no Brasil, né? Não era valorizada da forma que merecia. Então, eu pensei, vou para uma área que tenha matemática, mas que me forneça outros campos de atuação também. Vou fazer engenharia. Alguma engenharia. Falei, qual? Não quero civil porque eu não quero construir casa. Não me vejo fazendo esses desenhos aí, não. Eu falei, eu gosto de química também. Vou fazer engenharia química. Então, eu entrei na UFA para fazer engenharia química. Só que aqui a gente ingressa no OBI, a área básica de ingresso, e a gente vai conhecendo cada um dos cursos. Então, na minha época, era o Juliano, que era o coordenador, e ele foi apresentar um pouquinho da engenharia de materiais, que era ela. E quando ele falou, ele trabalhava um pouco na área de biomateriais, e ele levou alguns exemplos disso para mostrar para a gente. Lembro que ele levou uma vértebra artificial, comentou sobre um coração artificial também, então, uma coisa bem chamativa, né? Chama a atenção da gente. Falei, eu quero fazer isso também, porque eu nunca fiz a área da medicina, não quis ser médica, porque eu não tenho psicológico para isso. Mas eu sempre queria ajudar as pessoas de alguma forma assim. E me chamou muita atenção o que ele mostrou ali da engenharia de materiais e eu optei por fazer isso. Muitos colegas meus também que queriam engenharia química acabam mudando para materiais por conta disso. Que queria uma parte mais da pesquisa mesmo, e não aquela parte só de produzir em grande escala, que foi o que mostrou mais a engenharia química. Então eu comecei a fazer engenharia de materiais, gostei muito de todas as matérias que estavam lá, algumas a gente gostava menos, termodinâmica a gente não gostava muito, mas não por conta da disciplina, porque era uma disciplina mais complicada mesmo de se entender. Mas depois, no final do curso, a gente foi fazer o estágio, né? Eu fiz o estágio, acho que a Laura já falou, eu fiz o estágio junto com ela na Copobras, numa indústria de embalagens. Eles faziam embalagens plásticas, copos descartáveis e também marmitas em EPS. E eu fiz meu estágio lá na área de EPS. Então, eu fui no estágio obrigatório mesmo, porque eu sempre quis área acadêmica, eu tinha um pé atrás com indústria. Eu achava que era um ambiente mais frio e eu queria mais área acadêmica mesmo. Mas dentro da indústria, eu acabei gostando muito do que eu vivi lá também. Eu vi que não era aquilo que eu
pensava no preconceito, tudo que eu tinha, não era aquilo tudo. Dava pra gente ser humano lá dentro, a gente trabalhar junto com os colaboradores lá, entender as necessidades dele, propor alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar as condições de trabalho deles. Depois eu acabei continuando lá também como trainee, mas na área mais de PP e de PS. Então a gente via a engenharia de materiais lá dentro na parte de produção, a gente ficou mais como engenheiro de produção lá dentro. A gente acompanhava a qualidade do produto, o processo que ele tinha, as extrusoras, que funcionavam direto, mas a gente não via uma engenharia de materiais tão aplicada e a gente não tinha uma função muito bem definida lá dentro. A gente tinha que ficar procurando as coisas para a gente fazer. Então, acho que foi um pouco disso também que não me prendeu tanto na indústria. Eu gostei, não foi uma coisa ruim, para mim foi uma experiência que eu gostei de ter vivido, mas era um ambiente que eu achei muito cansativo, muito estressante, era muito barulho por conta das máquinas e a gente ficava lá no meio das máquinas o dia todo. Então, eu achei uma rotina muito cansativa, muito estressante para mim. Falei, não quero isso mesmo para mim, não. Então, eu acabei começando a fazer um mestrado aqui na UFLA também. A minha orientadora de TCC, que é a Camila, que dá aula aqui, eu conversei com ela, ela comentou do mestrado em engenharia ambiental, que tinha uma área de materiais e meio ambiente, para desenvolver novos materiais com aplicações ambientais, e eu acabei entrando nesse mestrado. Como estava à distância, fui fazendo casado junto com o meu trabalho lá na empresa, mas aí entre a empresa e o mestrado, eu acabei optando pelo mestrado mesmo, por optando mais disso. Agora eu trabalho, estou fazendo meu projeto de mestrado na área de desenvolvimento de adsorventes para remover corante de meio aquoso, utilizando resíduos agroindustriais. Eu utilizo a casca de arroz como resíduo para remover, para fazer essa remoção. E eu também acabei começando a dar aula numa área que não tem muito a ver aplicada em engenharia de materiais, mas tem a ver com o que eu pude vivenciá-la dentro do estágio que eu tive por conta da engenharia de materiais, né? Como o André comentou aí também, na questão dessa multidisciplinaridade nossa, né? A gente tem essas áreas de gestões. Atualmente eu estou dando aula no SENAC, na área de gestão, fui contratada na área de gestão também, porque lá eles buscam muito esse perfil mais aplicado na indústria, né? Eles não buscam muito a sua formação mesmo acadêmica, eles buscam que você já vivenciou de parte de trabalho mesmo. Então, como eu tinha vivenciado já esse tempo lá na Copobras, como estagiária, depois trabalhando lá nessas diversas áreas, eu fui contratada na área de gestão. Tive que preparar uma apresentação lá no momento da contratação sobre logística. Eu nem tinha tanto conhecimento assim, era mais o que eu vivi lá dentro mesmo. Mas, igual vocês comentaram aí, agora eu dou aula para uma turma de aprendizagem na área de vendas. Também não tenho tanto domínio sobre isso. Mas, no começo da disciplina lá, que eu comecei a trabalhar com eles trabalhavam todas essas disciplinas que o André tinha comentado, essas questões que o mercado de trabalho traz para a gente. Questão de atitude sustentável, não só ambiental, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em ambiental, mas na parte social, na parte cultural, esse respeito às diversidades, essa forma da gente ter um controle tanto do nosso emocional, do nosso psicológico, um controle financeiro. Então, o começo foi tudo isso e coisas que eu tinha visto já na formação de engenharia de materiais, como o André tinha mostrado aí. Então, acho que mesmo a gente não estando diretamente ligado à engenharia de materiais, ela fornece caminhos muito amplos para a gente, caminhos que a gente nem imagina que tem, mas que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo novas coisas aí. Né? Aí não vou me alongar muito, não. Excelente, Mariane, muito obrigada, viu? E isso que você teve um momento que você comentou, né, que você tinha medo de ir para a indústria e tal, isso era algo que, para nós, né, quando eu me formei, era totalmente o contrário. A gente tinha esse desejo profundo de trabalhar com a indústria. Mas isso é algo que eu vejo em alguns estudantes algumas vezes, né? Falando até fora, né, dos que estão aqui na disciplina, mas isso é algo que muitas vezes a gente encontra, né, esse tipo de relato, né, que os alunos falam esse tipo de coisa para nós. E isso é algo que a gente está desenvolvendo na disciplina também, tá completamente relacionado com a personalidade da pessoa, né? Tem pessoas que têm realmente um pendor maior para a área acadêmica, tem outras que já têm, né,
são perfeitamente moldadas aí para trabalhar com esse aspecto dinâmico que a gente encontra na indústria, né? Ficaria completamente aborrecido fazendo pesquisa dentro do laboratório. Então, isso é algo que é até por isso mesmo que a gente desenvolve, né? Está trazendo essas informações aí para a gente debater dentro da disciplina. Né? E eu acredito que a contribuição de todos vocês foi extremamente importante e relevante para a gente aqui dentro da disciplina, né? Era algo que está totalmente alinhado com o que a gente queria para esse encontro, gente. Infelizmente, estamos nos últimos minutos. Os alunos, né, estão me falando aqui que se vocês puderem, né, deixar os contatos, o André, a Érica já deixaram os contatos também, né, que eles preferem aí fazer algum contato agora após o encontro, né, que depois você reflete um pouquinho sobre aquilo tudo que as perguntas aparecem, né. Eu gostaria de saber se tudo bem por vocês, né, se vocês estariam disponíveis para de repente responder algum questionamento dos estudantes, né, em algum outro momento. Claro, totalmente. Estou aqui para ajudar. Podem entrar em contato, sim. Certinho, então, pessoal. Então, agradeço novamente, né? Eu sei muito bem que o ritmo de trabalho, né, de todos nós é muito complicado, muito difícil, até alguns dos nossos outros convidados já tiveram que sair antes, né? Já agradeci eles aqui no particular, mas quero aproveitar para deixar registrado, gravado esse agradecimento pela participação de todos vocês, né? Isso de toda maneira, né? 100% alinhado com o que a gente precisa para a formação dos nossos estudantes, né? Como o André mesmo comentou, a cada, né, dia que passa, a gente tem novas demandas para os profissionais. E a gente tem que ir evoluindo os nossos cursos para que a gente atinja uma formação que seja satisfatória, né? Para realmente ir ao encontro dessas novas demandas. Então, assim, com muita humildade, a gente está tentando abordar isso dentro da disciplina com essas iniciativas. Né? E a participação de vocês é fundamental para a gente atingir esse objetivo. Né? Falo em nome dos alunos, que vocês percebem que os alunos são tímidos, né? Não ligam a câmera, ficam quietinhos. É assim mesmo, não tem problema. A gente sabe como é, já tivemos esse lado. E vocês não imaginam como é que foi a pandemia com isso aí. A gente teve que lutar muito para, às vezes, abrir o microfone. Eu estou aqui, professora, só não liguei a câmera porque está muito difícil aqui. E alguns tiveram problema com a internet aqui também. Mas agradecer também, Jéssica, que vocês estão fazendo para a formação de alunos com o desenvolvimento de novas habilidades e competências e que o mundo reconhece. Não estou falando do mercado, tá? Não estou falando. Gostaria, lógico, contratar. Estou contratando estagiários agora. Aí, ó. Gente. Quem tiver afim aí, eu vou, mas eu começar o processo de seleção de estagiário, mas é de inteligência de mercado. Mas eu quero engenheiros de materiais químicos, engenheiros químicos, para justamente trazer essa experiência, né, do produto, da química e tudo mais para inteligência de mercado. Imagina como que abre os horizontes, né? A gente não está falando aqui de alguém que tem a formação de administração ou marketing, né? Eu quero engenheiros, eu quero alguém que se conheça de química para poder justamente trazer um valor a mais, agregar mais essa posição. Enfim, está contratando. Ótimo que se a gente conseguir encontrar no mercado já profissionais que têm essa formação que a gente está falando aqui, né? Além, né, da técnica, além da engenharia, formações humanísticas, de reconhecimento, né, do que vem pela frente, preparação pelas novas, para estar, né, pronto para as novas tendências e assim por diante. Então, muito obrigado por ter tomado essa iniciativa aí e super importante para nós todos, como sociedade. Excelente, André. Obrigada por esse reconhecimento aí que ajuda a gente a perceber, e para os próprios alunos também, para perceberem a importância que eles têm, a atuação deles na sociedade tem. Né? Isso é extremamente importante. Algum de vocês tem mais algum conselho, alguma dica para deixar para os alunos? Érica, Mariane? Eu acho que um conselho assim, que eu daria é, como a Mariane e a Laura colocaram, assim, né, das experiências dela,
delas, assim, quem tem dúvida, né, que área seguir realmente, assim, se vai para acadêmica ou indústria, eu acho sempre achei muito bacana vivenciar a indústria. Tem gente que já sabe, né? O próprio professor Leonardo, assim, ele sempre falou, né, eu quero área acadêmica, área acadêmica. Então, assim, quem tem dúvida, eu acho que é legal você, logo que se formar, você vivenciar a indústria para ver como é que é, né? E nada impede de voltar depois para a área acadêmica como elas fizeram, né? Então, eu acho que é muito válido isso, assim, porque aí não tem assim, e se eu tivesse ido? Eu acho mais difícil você ir para a carreira acadêmica, não impossível, claro, mas se você escolhe a carreira acadêmica, acaba fazendo mestrado, doutorado, e depois resolve ir para a indústria, eu acho um pouco mais complicado do que fazer o contrário. Então, eu acho que é o conselho assim que eu daria. Excelente, Érica. É algo que a gente também aconselha esses meninos um monte. Experimenta, gente. Pois é. E queria agradecer aqui também o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Estou aberta aí para, né, quem quiser tirar dúvida, querer saber mais assim sobre o dia a dia mesmo, assim, no detalhe. Podem me procurar, que eu estou à disposição. Muito obrigada, Érica, pela Obrigada. disponibilidade. E aí, Mariane, alguma dica, algum conselho? Eu concordo com o que a Erika falou aí. Eu tinha esse preconceito com a indústria, mas eu queria ter essa experiência, ter essa vivência, porque realmente quebrou muitos paradigmas que eu tinha. Eu pensava muito, muito pior, assim, não foi ruim de todo. Pessoas que trabalhavam lá dentro maravilhosas, me fizeram crescer muito, tanto que estão me ajudando no que eu estou trabalhando hoje também, mais para essa área de gestão. Mas eu realmente vi que o que eu gostava mais era dando aula agora, eu vejo que realmente o que eu gosto mais é isso, que é o que me deixa mais feliz, assim, de trabalhar. Mas ainda assim, acho que todo mundo tem que ter sua experiência para não ficar com as dúvidas mesmo. Também agradeço. E eu também, se quiser falar comigo, às vezes até esbarra aqui no corredor da UFO, pode parar e conversar também. Muito bem, Mariane, muito obrigada, gente. Por mim, eu ficava aqui até 4 horas da tarde, porque o papo está muito bacana, né? Vocês têm tanta coisa para contribuir aí para os alunos, mas infelizmente a gente tem que finalizar, né? Então, agradeço de novo a disponibilidade de todos vocês e, né, a gente se encontra de repente num próximo encontro aí no semestre que vem, tá certo? Muito obrigada a todos e agora eu vou liberar para o almoço a galera, que já está na hora. Obrigada. Então, muito obrigada, viu, Até gente? mais. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Boa tarde. Tchau. Tchau. Um abraço. Obrigada, galera. Gostei muito da experiência que vocês contaram aí. E vai me ajudar a decidir minha escolha. Isso mesmo, Bianca, bacana. Tchau, gente. Tchau.